por que que o auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo? Maior do que... Voltando aqui, entrando, você falou lá que os nossos carros a gente deixa ali na cidade, é cobrado como chama aquilo lá mesmo? Área azul. Área azul. É cobrado a zona azul e não tem segurança nenhuma dos nossos carros ali. Não. Aí deixa eu falar uma outra coisa. Quando roubam o nosso carro, isso eu fico indignado, viu? Eu acredito que mais gente fica indignado. Se rouba o meu carro, eu tenho um carnê gigantesco para pagar. Por que que eu tenho que continuar pagando o carnê e comprar outro carro? Por que que o bandido que roubou meu carro não é preso e ele paga aquele carnê agora? Então, Não é? aí é uma outra questão também para uma outra fala. Porque Não é inconstitucional isso não, né? o bandido, ele levou seu carro e foi preso. Porque se ele foi preso, o Estado vai devolver o seu carro. Não vai. Se já era esse carro. Picado lá e Então, tudo não mais. vai. Então, aí, infelizmente, você vai ter que continuar pagando por conta do contrato que você fez. Então, mas aí é que tá. É esse ponto que eu quero chegar. Eu comprei o carro. É meu. Eu Certo? tô pagando. Aham. Aí chega uma pessoa, vai lá e tira esse carro de mim. Certo. Ele vai preso e é provado que foi ele. Certo. Por que que os nossos deputados, ou de repente os vereadores aqui, não começam a pesar em cima disso, desse bandido ser preso e ele pagar por aquele carro? Porque, Mas ele roubou 10 carros. O problema é dele. Quem mandou ele roubar 10 carros? porque, primeiramente, a responsabilidade de pagar o seu carro, primeiramente, não. A responsabilidade de pagar o seu carro é do Estado. E não do bandido. Só que para que o Estado pague o seu carro, você tem que provar que o Estado foi omisso. E você não consegue fazer essa prova nunca. Não tem como. Entende o tamanho que é um negócio para poder ser explicado? Aí depois que você afastar a responsabilidade do Estado, se aquele bandido que roubou seu carro tiver condições de pagar, a justiça tem mecanismo, ferramentas e dispositivo para cobrar dele. Isso existe. Existe, mas ele vai ter que ter condição de pagar. Você não tem condição porque ele roubou. Porque não é só quem não tem condição que rouba. Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sou a favor eu acho que o Estado não tem que ter empresa. Para começar, o Estado não tem que ter empresa. Tem empresa no nome do Estado. O Estado tem empresa, ele vai usar aquilo para outros meios. Assim como o cadeia é uma empresa. O cadeia não tem que ser do Estado também. Essa é a minha visão. Se não é do Estado, aquela cadeia vai ter que gerar renda de alguma forma. O cara que entrou ali como prisioneiro, ele vai ter que trabalhar para poder gerar renda para aquela empresa. E se ele tirou alguma coisa de alguém, deve ter como fazer um meio daqui para frente, fazer um meio desse cara, metade do que ele ganhar, para pagar aquilo que ele tirou dos outros. Então a pena dele vai ser em cima do que ele tirou. Você tirou, quanto que é o valor? 20 mil. Tem como pagar? Não, então você vai pagar esses 20 mil trabalhando aqui. Isso aí é uma ideia legal. Porém, para nós, o pessoal agora vai estar achando que é uma utopia. Vou te explicar por quê. Da metade para frente da sua fala, eu concordo plenamente. Da metade para trás, alguns estados, alguns países do planeta tentou fazer isso aí que você está falando. Terceirizar o cuidado do sistema carcerário. E o país com o maior número de encarcerados é os Estados Unidos. Sim. Estados Unidos. Então, alguns países tentaram fazer isso aí e isso refletiu no planeta inteiro. Logo, o Paraná começou a fazer. Eu lembro que surgiu. Logo, o Paraná começou a fazer. Eles agora estão regredindo porque entenderam que não dá certo. Por que não dá certo? Porque nós precisamos de cadeias educativas, não punitiva. Aí é onde eu falo. Sim, a metade da sua fala para frente, eu concordo. Só que, infelizmente, no Brasil, nós temos depósitos de gente.
E aí, como é que você, depositando pessoas, você vai educar aquele indivíduo para que ele entenda que ele tem que trabalhar para conquistar as suas coisas e pagar até a sua dívida? Por isso que eu disse, ó, o pessoal vai nos ouvir e vai ficar pensando assim, ó, o Marcelo e o Marlon tá vivendo uma utopia. Porque Utopia ou não. a gente não tem educação nem para viver aqui livre direito. Imagine dentro da cadeia. E aí, por que que isso acontece com a cadeia? Eu vou dar agora, eu gosto de trazer o assunto pro meu quintal. É. Porque preso não vota. Não? Preso no Brasil não vota. Aí não tem investimento político. Por que que o político vai investir numa cadeia lá para que o cara estude, saia de lá formado com uma profissão e pague o seu carro se ele não vota? É uma confusão mental que as pessoas fazem sem estudar as regras, as normas e as leis, que eles pensam que, por exemplo, o preso vota. Não. Automaticamente, quando você vai preso, a primeira coisa que acontece é suspender os seus documentos. É a primeira coisa que acontece. Suspende os seus documentos. Por exemplo, por que que a Susana von Richthofen não recebeu a herança do pai dela e da mãe dela? Ela não vota. Porque o dispositivo da lei suspende a documentação dela. No meio jurídico a gente chama até de morte civil isso, nesse caso, tá? Mas é só uma forma da gente... A gente chama de morte civil. E um morto civilmente, ele não recebe nada. Ah, mas e o auxílio reclusão, Marcelo, que o pessoal tanto fala aí que tudo quanto é preso recebe? É uma confusão também que as pessoas fazem. Para você receber o auxílio reclusão, você tem que estar trabalhando na hora que foi preso. Para você receber um auxílio doença, você não tem que estar trabalhando na hora que você fica doente? Você tem que estar recolhendo o INSS ali, pagando o INSS. Se você estiver pagando o INSS, o que o Estado entende? Que você é um pai de família, cometeu um erro, você vai pagar aquele erro, porém a sua família não pode ficar desamparada. Agora me diz, qual é a Constituição do planeta que faz isso? Que pensa dessa forma? Agora eu pergunto outra coisa. Por que que o auxílio reclusão é maior do que o salário mínimo? Maior do que o salário mínimo, só se o indivíduo que foi preso, ele recolhia maior do que o salário mínimo, senão não vai ser. Então cada um recebe um valor. Cada valor um específico, recebe... Não é o mesmo valor para todo mundo. Não, não é. É conforme você contribui. O cálculo é muito simples. Se você contribui para 2 salários, você vai receber 2. Se você contribui para 1, você vai receber 1. Eu, a minha vida inteira, contribuí para 2 salários. Entendi, isso eu nunca soube. É que assim, é aquilo que eu sempre falo. Se as pessoas sentarem e dar uma estudadinha de nada, vai começar a ter uma noção. E se sentar com alguém que entende e trocar uma ideia, isso vai clarear mais. Poxa, é verdade. Porque é injusto o indivíduo que nunca contribuiu com nada ir preso e receber um auxílio reclusão se o meu vizinho tá doente há 3 anos e não recebe. Eu tenho caso no escritório de clientes meus com câncer que não recebe. Por que que ele não recebe? Porque ele não recolhia. As pessoas precisam entender que quando se fala em aposentadoria e auxílio, alguém tem que pagar a conta. Sim. Com certeza. Não tem milagre, bicho. Não tem milagre. Ah, Marcelo, mas aqueles casos lá do Loas. O Loas é um caso tão complexo, bicho, que na verdade Loas é o nome da lei, tá? O pessoal chama de Loas sem saber que é o nome da lei. Que na verdade o benefício chama BPC. BPC? Que é o benefício de prestação continuada. Esse você tem que provar miserabilidade para você receber. Você tem que ser miserável.